Bom dia a todos e a paz do Senhor para vocês. Que este domingo seja um domingo de bênção, um domingo de vitória, um domingo de prosperidade para a tua casa, para a tua vida e para os teus negócios. Bem, queridos, vocês sabem que o pastor Luiz Fernando gosta muito de se expor nas redes sociais, trazendo assuntos bons, novos e significativos, que podem, inclusive, produzir conhecimentos para a sua vida cotidiana. Nesse momento, eu quero falar que eu estou muito assustado, estou muito assim, tenso com algumas pessoas por conta do pavio curto, por conta da personalidade forte e por conta de alguns conceitos que se defendem em suas vidas. Eu quero falar com vocês que ontem eu estava me direcionando ao trabalho por volta de 6h20 da manhã. Eu entrei no ônibus e tinha dois rapazes conversando e tinha um coroa sentado na mesma direção, mas do outro lado do banco do ônibus. E ali eles estavam conversando porque o ônibus estava vazio, era sábado, era fim de semana, então obviamente eles tinham mais espaços para estar conversando, para estar dialogando e argumentando. E sucedeu, portanto, que um senhor de idade, na conversa com os dois jovens, começou a dizer que hoje eu estou a fim de arrumar confusão porque eu estou cheio de problema e hoje eu estou a fim de arrumar confusão. E aí ele mencionou uma pessoa que ele tem um certo desafeto e que ele falou que hoje, que no caso foi ontem, no sábado, ele iria criar uma situação para arrumar confusão com essa pessoa que é o seu verdadeiro desafeto. E aí eu pude entender que existem pessoas que verdadeiramente elas sofrem de uma abstinência por confusão. E geralmente pessoas que gostam de confusão, elas já foram amamentadas em suas casas num ambiente de confusão, aonde o pai batia na mãe, aonde a mãe tacava a panela na cabeça do pai. Alguns pais também fazem a cabeça dos filhos para jogar os filhos contra a mãe. E muitos, quando casam, viram um demônio para a esposa. Como também existem mulheres que fazem a cabeça da filha, jogando a filha contra o pai. E quando elas crescem, elas viram umas diabas para dentro de casa. Então, provavelmente, aquele senhor que trouxe aquelas argumentações, eu olhei para o semblante dele e vi que ele é um homem revoltado. E eu tenho quase absoluta certeza que ele foi criado num ambiente assim. E por isso que na velhice ele está produzindo confusão com pessoas. De repente está cheio de problema, já tem aquela formação de estar arrumando confusão. E aí cria um desafeto com alguém. E muitas das vezes, quando ele não tem motivo, ele consegue arrumar um motivo para criar problema e confusão, porque existem uma abstinência por confusão. E eu pude perceber que aquele senhor, pela fala dele, ele estava determinado a arrumar confusão com o seu desafeto. E aí eu pude entender que na maioria das vezes, quando você vê pessoas que só vivem metidas em confusão, geralmente elas gostam de buscar pessoas mais calmas e mais tranquilas para arrumar confusão. E aí você pergunta para mim, pastor, por que isso acontece? É muito simples. Todo ser humano, quando percebe que o outro é muito bobo ou é muito quieto, eles gostam de se prevalecer. Mas quando eles percebem que alguém é da mesma altura dele, de personalidade forte ou até superior, eles abaixam a crista, porque sabem que podem dar ruim para eles.
Então, eles até se esquivam quando a pessoa é igual a ele ou pior. Então, eles buscam pessoas mais calmas, mais tranquilas, para arrumar confusão. É a mesma coisa. Você está num ambiente, seja no trabalho, seja na igreja, seja até no lugar que você mora. O ambiente é ter calmo, tranquilo. Mas sempre vem alguém de um ambiente mais agitado, que ao residir num ambiente mais tranquilo, ele começa a criar problema com o vizinho, começa a criar problema com as pessoas, fica jogando as pessoas contra as outras para arrumar confusão. E aí a gente percebe, sabe o quê? Que até nessa questão de abstinência por confusão, muita gente é doente para arrumar confusão, porque ele só quer criar assuntos para gerar confusão. Ele não consegue manter uma estabilidade e paz. Ele não consegue se adaptar em um lugar de pessoas tranquilas, porque ele já é todo agitado, ele já tem aquela personalidade, então ele quer criar problema porque já faz parte do mundo dele, já faz parte da cultura dele. Então o que ele faz? Quando ele vê uma pessoa muito quieta, muito calada, ele fica criando história, criando assuntos para conseguir arrumar confusão, porque a confusão faz parte da historicidade da vida dele. A grande verdade é essa. É a mesma coisa. Você está trabalhando numa empresa. Aquele ambiente ali sempre foi tranquilo, de pessoas calmas, pessoas tranquilas. Mas quando você coloca alguém que já tem um espírito de confusão, ele consegue tornar o lugar de paz em um lugar de guerra. E aí o que ele faz? Ele cria problema com todo mundo e depois começa a botar a culpa em todo mundo, dizendo que os outros é culpado, que os outros é isso, que os outros é aquilo. Mas no fundo, é ele que tem um espírito de confusão, que tem um espírito de conflito, mas ele quer trazer um ambiente de paz e formar um ambiente de guerra. Porque já faz parte da cultura dele, já faz parte da cultura da pessoa. Ela já está acostumada a viver em conflitos, a viver arrumando problema. Então, quando ela vê o negócio muito quieto, muito sossegado, ele consegue criar uma alternativa, uma estabilidade para gerar naquele ambiente de paz um ambiente de guerra. É a mesma coisa quando um homem ele já veio no relacionamento que a mulher era explosiva, que a mulher era briguenta, aquela coisa toda. Quando ele se livra da mulher e ele casa com uma mulher mais calma, mais tranquila, ele começa a sentir falta de brigas entre ele e a mulher, porque ele já foi ambientado a viver um relacionamento de conflito. Então, quando ele procura uma mulher mais calma, mais tranquila, ele fica arrumando um monte de desculpa, arrumando um monte de obstáculo para arrumar confusão com a esposa. Por quê? Porque ele vê que a mulher é tranquila, que a mulher é calma, que a mulher é serena. Então, o que ele quer de fato é gerar confusão numa pessoa que tem um espírito de calma, de tranquilidade. Essa é a questão. Ou então, é aquela mulher que às vezes apanhava do marido, às vezes era chifruda, às vezes levava a bola. Aí arrumou um cara mais calmo, mais tranquilo, ela já começa a criar confusão com aquele marido. Por quê? Porque ela já foi acostumada a viver em confusão. Assim é a sociedade no todo. Tem gente que já está acostumada a viver num ambiente de confusão, num ambiente de conflitos. Ela não consegue uma estabilidade de manter a calma num ambiente que verdadeiramente é calmo. Por quê? Porque ela já foi habituada a uma confusão. Tá mais fácil um calmo se adaptar num ambiente de agitação do que um agitado se adaptar num ambiente calmo. Porque a agitação ela é mais violenta e ela é mais forte do que a questão da calma e da tranquilidade. Você pode ver, toda pessoa que é calma e tranquila, pode chover chuva de canivete, ela não está nem aí, ó. Ela não está nem aí, sabe por quê? Porque ela entende que não vai resolver o problema. Ela entende que se tiver que chover uma chuva de canivete, numa linguagem numa linguagem metafórica, é uma chuva de gelo, né?
é aquela chuva que faz cair gelo. Então, se cair gelo, ela não está nem aí. Ela sabe que não vai ter jeito, ela não vai poder mudar mesmo. Então é assim que tem que ser feito. No mundo que a gente vive, nós temos que procurar a manter a tranquilidade e a calma. Se a pessoa ela tem o hábito de arrumar confusão, só tem uma saída para ela. Ela tem que se esforçar para se adaptar em ambientes calmos com pessoas tranquilas. Porque não queira impor uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, a ser uma pessoa de confusão. Porque se ela é tranquila mesmo. Agora, quem é de confusão pode consertar, pode modificar, desde que queira, desde que aceite a mudança. Porque uma das razões que eu sei de muita gente, que antigamente era brabo, era brigão e hoje é mais calmo, é mais tranquilo, porque decidiram ter um padrão de mudança. Lembra do apóstolo Pedro? Quando Jesus chamou Pedro para ser discípulo, para depois ser apóstolo, Pedro era ignorante, Pedro era grosso, Pedro falava com grosseria, Pedro queria o tempo todo impor a Jesus o que ele achava. Até que um dia, Jesus falou para ele assim: aparta de mim, Satanás, que não entende as coisas do Espírito, mas as coisas da carne. Depois que Jesus morreu, Pedro ficou liberto. Se você ler as cartas de Pedro, Pedro fala de sobriedade. A palavra sobriedade significa o quê? Equilíbrio, mansidão. Agora você vê como uma pessoa braba, uma pessoa que era ranzinza, falar de mansidão. Porque verdadeiramente Pedro ficou liberto. Pedro se autolibertou. Por quê? Porque ele quis ser liberto. Ele se esforçou para ser liberto. Então, o problema de muita gente, até na igreja também, ou fora da igreja, é que a pessoa ela tem uma personalidade forte e ela não busca a mudança. Ela quer continuar com o mesmo padrão de personalidade. E aí, se ela for uma pessoa que já tem o hábito de arrumar confusão, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a abstinência vai bater nela e ela vai criar história para arrumar confusão. Você pode perceber, tem gente que ela tem essa mania. Aí ela fica um tempão tranquilo, sereno, calmo. Aí do nada a abstinência vem. Ela começa a arrumar confusão com todo mundo na rua, confusão no trabalho, confusão na igreja, uma confusão com todo mundo. E às vezes tem gente também que ela tem uma personalidade forte, mas ela também não é de confusão. Mas tem gente que gosta de cutucar a pessoa também. Se por um lado existe aqueles que gostam de escolher pessoas calmas para arrumar problema, também tem aqueles que sabem que o outro é nervoso, mas ele fica cutucando, onça com vara curta. E aí, quando a pessoa tem uma reação brusca, aí ele começa a falar: ah, como é que a pessoa é? A pessoa é agitada. Mas por quê? Porque alguém mexeu com ela. Porque alguém maltratou a ela. E ela teve uma reação de acordo com a ação que tiveram com ela. Por isso que quando eu estudo livros de teóricos, que para alguns não tem serventia nenhuma, mas tem fundamento, eles falam uma coisa que é verdade. Todo ser humano, ele reage de acordo com as ações que alguém produz sobre ela. E até Deus também faz isso. Lembra de Daniel? Daniel capítulo 1, versículo 8. Deus deu graça a Daniel diante dos eunucos. Por quê? Porque a ação de Daniel foi não se contaminar com o manjar do rei. Aí no versículo 8 diz que Daniel não se contaminou. E no versículo 9, Deus reagiu conforme a ação de Daniel. Deus deu a ele o quê? Graça. Então, as pessoas também são assim. Elas reagem de acordo com as suas ações. Se você tratar uma pessoa bem, ela vai te tratar bem também. Se a pessoa te tratar mal, muitas das vezes você também vai ter uma reação de tratar ela mal também. Se por um lado, a gente entende que não é tão errado assim,
levando para a visão humana, não é tão errado assim. Por quê? Porque toda ação gera uma reação. Então, queridos, que esse domingo seja um domingo de bênção, um domingo de vitória para você, que você possa viver bem, que você possa viver tranquilo diante da sociedade, porque vivemos num mundo violento, um mundo de assassinato, um mundo onde as pessoas estão matando as outras, que estão destruindo as outras em palavras, mas que você possa manter-se tranquilo diante dessas adversidades e saber que é fundamental você ser uma pessoa que apazigua uma tempestade. Eu lembro que quando Davi, em 2 Samuel 25, me falha a memória, ficou nervoso porque Nabal negou dar água e dar pão aos seus servos, Abigail foi lá e apaziguou a fúria de Davi. Falou assim: Davi, fica tranquilo, porque eu vou fazer com que o meu marido lhe dê pão e lhe dê água a ti e aos seus servos. Para você ver a atitude daquela mulher. Nabal, seu marido, promoveu uma fúria em Davi, mas ela teve sabedoria como esposa, ela teve sabedoria de apaziguar a fúria do seu marido também. A fúria de Davi também, perdão. Porque ela sabia que se ela tivesse dando razão ao seu esposo, que estava errado, porque não podia pegar água para o rei naquela época, ela estaria trazendo uma ira maior, estaria trazendo uma situação pior do que aquela situação no momento. Mas ela entendeu, é melhor eu fazer a cabeça do meu esposo para dar o pão, para dar água para os servos de Davi, para Davi não ficar furioso com a gente. Então ela usou o quê? De sabedoria. Esposa usou de sabedoria para livrar o marido de ser penalizado pelo rei. Mas hoje em dia, eu estou observando que tem muitas mulheres que elas fazem a cabeça do marido para arrumar confusão com os outros. Como também tem homens que fazem a cabeça da esposa para ficar arrumando confusão com todo mundo. Sabe por quê? Isso é um espírito maligno que domina o coração da pessoa. É a pessoa que não consegue viver em paz. É uma pessoa também que não consegue equilibrar uma situação que foge da normalidade. É aquela famosa linguagem que a gente sempre usa. São pessoas que gostam de colocar lenha na fogueira. Então, queridos, vamos manter bem em minha sociedade, porque Deus ama quando uma pessoa ela gera paz no ambiente que ela convive. Seja uma pessoa pacífica, seja uma pessoa que traz paz no lugar onde tem guerra. Sabe por quê? Mateus 5:9, Jesus disse para os discípulos: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Toda pessoa que é pacífica no reino de Deus, ela é chamada filha de Deus. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.